Pra Então variar. esse ditador sanguinário que mata a própria população tá querendo fazer guerra ao lado de nosso território, inclusive ameaçando nosso próprio território. E até agora o Estado brasileiro não se manifestou. O Brasil votou a entrada da Bolívia no Mercosul, a favor. E nós devemos lembrar que a Bolívia sofreu um golpe de Estado há 2 anos atrás que retirou o ditador Evo Morales de lá. Evo Morales, ao qual tomou as refinarias brasileiras em 2006. Hoje nós pagamos um preço absurdo em petróleo por causa dele, em gasolina, porque nós vamos mandar pra fora pra refinar. Nosso país não abriu guerra contra a Bolívia. Ele ameaçou já 3 vezes nosso país de guerra. E nós não fizemos nada, de novo. Lembra que eu falo todo o programa como o nosso direito internacional é fraco. Brasil detém 84% de toda a força armada da América do Sul. Então esse tipo de coisa acontecer. Evo Morales, que é um narcotraficante, vice-presidente, foi deposto. O presidente atual, acho que é Arges, o nome dele, não sei pronunciar, perdão, pessoal. O nome dele até escrever é fácil, mas dá de pronunciar um pouquinho difícil. Ele era o ministro de Economia, e ao assumir, ele começou a tomar medidas bem antirradicais, sabe? Bem, assim, mais conservadoras. Sendo que ele é do Partido Socialista, ele é do mesmo partido que Evo Morales. Mas, assim, chegou a um ponto que ou ele destrói todo o legado de Evo pra poder fazer o país voltar a crescer, ou a Bolívia virar uma Venezuela. Venezuela alcotra 3 mais à frente. Então o Brasil, ele tomou as medidas necessárias para poder entrar no Mercosul, o Brasil voltou a favor. Entretanto, isso é extremamente importante nós salientarmos que Bolívia foi um país que invadiu nossas refinarias, tomou-as para si e já ameaçou nosso país de guerra. E nós não fizemos nada, nós tomamos o prejuízo. Então, é obrigação nossa ficar atento a esse tipo de exposição e ser margem de controle da América Latina. Com Tem que ser certeza. Brasil. Com certeza. É inviável isso. E também sou a favor que se tome essas refinarias de volta, porque são nossas. Foi o nosso dinheiro, nós que construímos. Aí o pessoal usa aquela desculpa. Não, mas a Bolívia deu um pouco de gás pro Brasil em troca da refinaria. A Bolívia deu um calote bilionário no Brasil. Pra não ter guerra, falou que ia pagar, a gente não pagou. Não pagou. Então eles roubaram, invadiram o território nosso e roubaram nossas commodities. E hoje você paga gasolina cara por causa disso e por causa da omissão dos nossos presidentes. Perfeito. Você destacou aí, Bruno, uma coisa que é extremamente importante, é pouco tocado no Brasil, que é a fragilidade da nossa política externa. A gente tem esse ponto que é importantíssimo, que de fato aconteceu não só com a Bolívia, mas a Petrobras ela perdeu bilhões de investimento também com a Venezuela, tomando à força refinarias, partes da nossa empresa pública que estavam presentes no país e que foram tomadas por governos, mais uma vez, aliados à gestão que à época tomava conta do governo, que era o presidente Lula, que hoje está aí novamente, e nas duas situações o prejuízo ficou para o bolso do brasileiro, porque o Brasil não tomou nenhuma atitude sequer para se posicionar para defender o patrimônio público, para defender o patrimônio do povo brasileiro. Mas tem um outro ponto aí importante que, além dessa situação gravíssima que você trouxe, a gente tem que considerar também o seguinte: se você é uma pessoa de negócios, você tem uma empresa, você vai fazer algum acordo, você vai participar de algum empreendimento, qual a primeira coisa quando você vai lidar com um sócio, com um parceiro, que você vai ter que fazer? Você vai analisar a pessoa que está trabalhando contigo, não é? Você vai saber a procedência daquela pessoa, se é uma pessoa que trabalha de forma correta, se é uma pessoa que vai trazer segurança para o seu negócio e que vai fazer o projeto em conjunto caminhar. Quando a gente pega e analisa a Bolívia, que está agora entrando, participando do processo de entrada no bloco econômico da América do Sul, é um dos países que mais teve golpe de Estado na história. A Bolívia é um país que tem uma insegurança jurídica tremenda e histórica. Até existe uma brincadeira que se você ir para a praça onde tem a sede do governo da Bolívia, tem uma chance gigantesca de você presenciar um golpe de Estado, porque é muito comum isso. Agora, como é que a América do Sul, que precisa de um desenvolvimento econômico, a gente está vendo vários países, o Brasil incluso, com a economia caminhando devagar, ou em recessão, ou com crise, eles, em vez de trabalharem em acordos econômicos que ajudem todo mundo a crescer, com segurança jurídica, com estabilidade econômica, com uma parceria viável para ambos os países ou o grupo de países envolvidos, mas o bloco que devia estar tocando esse processo
está numa posição de aceitar qualquer coisa, de aceitar qualquer tipo de governo, de aceitar qualquer tipo de situação. Então, eu pessoalmente não acho viável essa parceria com a Bolívia, porque como é que você quer que o Mercosul dê certo se você permite que um país que tem uma estabilidade política imensa faça parte do bloco? Quando você vai ver a União Europeia, por exemplo, exige uma série de critérios duríssimos para um país fazer parte da União Europeia, e ainda assim há problemas. Ainda assim, há reclamações de países que acabam perdendo na balança comercial por causa de outros, ou tendo que arcar com prejuízo financeiro maior por causa de outros. Agora, imagine isso na América Latina, em que nós temos um país que troca de governo, como pessoas aí trocam de roupa. Cada 10 anos. E uma das condicionais que o Senado brasileiro aprovou foi que a Bolívia libertasse os presos políticos. Porque a Bolívia é uma ditadura. Eles prendem pessoas com opinião divergente da deles. Então, uma das condicionais foi que eles libertassem os presos políticos. Você vê o nível de insanidade quem você tá fazendo que é parceria. esse país. E falando em insanidade, vamos agora para Venezuela, que acho que é o maior problema aqui da América Latina, não é? Com certeza. Enquanto o Nicolás Maduro estiver vivo, estou sendo muito direto, nós teremos Venezuela. Aí na tela tem um mapa, que é o seguinte: a Venezuela agora quer abrir guerra contra a Guiana. Invadir a Guiana e reclamar mais ou menos 70% do território da Guiana, pra eles. Por que eles têm que fazer isso? Vamos lá. A Venezuela quebrou com as políticas de planificação deles. Não foi intervenção, não foi banco. Foi política de planificação. A Venezuela quebrou. Então eles querem retomar outros países para explorar a riqueza desses países. Boa noite. O que é que acontece? Para atacar a Guiana, eles vão passar pro território brasileiro. Então o Brasil teve que reforçar a fronteira brasileira. Lembrando que mês passado, esse ditador, Nicolás Maduro, ele veio para o Brasil agrediu jornalistas brasileiros e nosso governo não fez nada, inclusive o grande Silvio Almeida desapareceu, nosso grande ministro de Direitos Humanos. Então esse ditador sanguinário que mata a população tá querendo fazer guerra ao lado de nosso território, inclusive ameaçando nosso próprio território. E até agora o Estado brasileiro não se manifestou. Pessoal, vou explicar uma coisa para vocês sobre guerra. Existem guerras que podem ser adiadas, mas toda guerra é inevitável. Uma hora ou outra, o Brasil vai ter que abrir guerra contra a Venezuela. Ouça o que eu estou dizendo. E muito provavelmente contra a Bolívia. Porque existem territórios da Bolívia fluvial, não só de exportação petrolífera, que tem que pertencer ao Brasil, para que a América Latina se desenvolva. E a Bolívia é um estado narcotraficante que não faz desenvolvimento. Tô falando muito sério. Ou vai ser uma guerra diplomática, ou vai ser compra de território, ou vai ser guerra armada. Vai acontecer essa guerra. É impossível nosso país se sustentar com 10 países sendo ditadura em fronteira e não iniciar uma guerra. Geopoliticamente falando, é impossível. Brasil, ele vai arrastar o quanto ele puder e nós estamos tomando prejuízo por causa desse arrastamento. A Venezuela vai ter que invadir o território brasileiro para poder chegar na Guiana. E eu quero ver o que vai ser feito. Existem coisas que são inevitáveis. O prejuízo econômico que o Brasil já teve por causa da Venezuela, não só o Brasil, até que Bolívia teve por causa da Venezuela, que Guiana teve por causa da Venezuela, porque os imigrantes de Nicolás Maduro fugiram para esses países. Se você acha que a situação do Brasil tá pífia, o Brasil recebeu menos de 10% dos imigrantes. E para os outros países? Estão acabando economicamente por causa da Venezuela. Guerras são inevitáveis. A guerra pode ser adiada, mas nunca evitada. Infelizmente, eu falo pra vocês, nos próximos 30 anos nós teremos que entrar em uma guerra na América Latina. Ouça o que eu estou falando. E outra coisa aí que eu tô bastante curioso é saber, porque desde o ano passado a gente tá vendo aí o presidente Lula numa agenda de se portar, se colocar como um líder internacional, se colocando aí com posicionamento sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, agora mais recente entre Israel e Hamas. E nas duas vezes ele fez uma gigantesca propaganda de que ele conseguiria resolver tudo numa conversa de boteco. Eu quero saber de Lula qual é o boteco que você vai marcar com o senhor Nicolás Maduro, porque é muito fácil criticar quem está do outro lado do mundo, é muito fácil você reclamar dos países que estão tentando enfrentar projetos autoritários, mas e agora que o seu próprio colega, seu amigo do peito Maduro, está querendo usurpar a autonomia política, a autonomia nacional de um país por conta de projeto de poder, por conta do fracasso do seu projeto de poder? Será que Lula vai no boteco, vai chamar Nicolás Maduro para sentar e conversar e vai ajeitar tudo isso? Eu tô achando que ele vai dar uma de Silvio Almeida e vai sumir, viu? O que você acha, Bruno? Eu acho meu companheiro Maduro. Já tiraram meu companheiro Evo Morales da presidência, agora é meu companheiro Maduro. Vamos lá. Vamos pegar aqui o básico. Maduro tem estrutura política para se manter no poder na próxima década? É um ponto.
ele só se mantém no poder porque a força militar venezuelana não conseguiu um pária melhor do que ele. Porque, vamos ser sinceros, quem é da alta cúpula não segue Maduro. Quem manda em Maduro são os comandantes de defesa do país. Ponto. E ele ali é o palhaço que faz os projetos ridículos dele pra poder se aparecer. Quando houve a tentativa de invasão do Brasil na Venezuela, que houve a negociação, nós tivemos as reuniões das Américas, eu assisti toda a reunião dos generais americanos. Eu assisti toda a reunião, galera. E basicamente, os generais venezuelanos só não deporam Maduro porque a proposta do Brasil não foi tão boa. Só por causa disso. Ninguém tolera Maduro. Ouça o que eu estou dizendo. Vai haver guerra nos próximos 30 anos. E muito antes disso, talvez Maduro não fique uma década vivo. Porque ou ele vai ser morto por agente externo ou agente do próprio governo dele. Porque toda instabilidade tem preço. Toda instabilidade tem preço. E ele vai pagar esse preço com sangue. Ouça o que eu estou dizendo.